Amém. Fragilidade da vida humana. A vida humana é frágil. Vimos a nossa pequena Helena passando alguns dias no hospital. Desculpa, Heloísa. Menina nova, sem nenhuma dificuldade. Nossa vida ela é frágil. E nós temos que aprender a reconhecer as coisas que Deus tem nos concedido. Vidas são ceifadas de uma forma muito rápida. Temos o prazer de receber de volta em Brasília a nossa querida Vânia. Amém. Mas ela poderia não ter voltado. Entendeu? A vida é frágil. Hoje pela manhã, nossa irmã Diene, ela compartilhou a respeito de um rapaz que sempre nos ajuda com problemas de encaixe médico, alguma coisa desse tipo. E ela falou que a filha dele estava doente, estava meio desenganada, né? E eu liguei para ele, agora no fim da tarde, perguntando para ele como que estava, como é que ele estava. E ele estava contando que a filha dele, desde os 15 anos, começou a sentir umas dormências nas mãos e nos pés e dor de cabeças constantes. Era algo para ela simplesmente difícil de administrar. E periodicamente eles faziam exames. E aí, exames não, procedimentos. E aí ela foi fazer um terceiro procedimento, depois dos 10 anos, começou esse problema com 15 anos de idade. E agora ela com 26, ela foi fazer esse procedimento e ela teve uma hemorragia no cérebro. E eu falei com ele, ele falou assim, olha, ela está apenas esperando mudar o plantão do médico para eles darem óbito. 26 anos. Eu digo isso para vocês, não é para dar um clima fúnebre no nosso culto, e sim para transformar a sua tristeza, a sua indignação em uma força motriz para você virar em alguma coisa melhor, que transcende condição financeira, transcende bens materiais, situações emocionais, algo muito maior. É o projeto grande da nossa igreja, realmente, que nós possamos ser pessoas que glorificam o nome do Senhor, independente do que nós fazemos e aonde nós vivemos. Para isso nós nos reunimos, com o objetivo de aprender um pouco mais do Senhor. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema o reino, a família e o templo de Deus. Tratamos especificamente na semana passada sobre o reino de Deus e a família de Deus. Parecem coisas iguais, mas não são. Quando nós tratamos de reino de Deus, nós pensamos em algo mais amplo, importante, porque se assim não fora, Cristo não tinha proclamado a vinda do reino de Deus, mas algo amplo. Quando nós falamos em família, nós pensamos em algo mais íntimo, algo que é difícil, muitas vezes, no coração das pessoas, em especial os pais, entenderem que quando os filhos casam e saem de casa, os pais eles deixam de ser família e passam a ser parentes. Então, a família ela é o núcleo familiar, ele é composto do marido, de uma forma normal, padrão, um homem, uma mulher e os seus filhos. Ali é a família. As pessoas que estão à volta, elas passam a ser parentes, não deixam de ser importantes, mas passam a ser parentes. Então, quando nós falamos da família de Deus, é algo muito mais íntimo, é algo muito mais particular. Fazer parte da família e do reino de Deus devia ser o nosso foco maior. Não é você simplesmente fazer parte de uma igreja, não é você ter uma carteirinha de igreja, mas é algo muito mais. Para você fazer parte da família de Deus, você tem que ter um relacionamento com Ele. Por isso que eu bato sempre na tecla. Você leu a Bíblia hoje? Não os versículos que a gente entoa na igreja, mas você tem uma vida devocional. Se você não tem uma vida devocional, o que vai acontecer é que a sua vida ela vai desandar, e é isso que nós vamos falar a
a respeito desse assunto nós vamos falar um pouco no culto de hoje. O texto que nós meditamos na semana passada é o mesmo que nós vamos meditar hoje. Efésios capítulo 2, 19 a 22, que diz: de modo que já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fostes integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra angular. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um santuário consagrado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para seres uma morada espiritual de Deus. Temos irmãos em Cristo aqui na terra e alguns que já se foram. E aí a palavra vem falando sobre os apóstolos e profetas que são nossos irmãos em Cristo que já se foram. Todos nós, eles e nós somos e temos que ser alicerçados sobre a pedra angular que é Cristo. Ele é o centro, ele é o teu foco maior, ele tem que ser a sua motivação maior de todas as coisas, a figura de Jesus Cristo. Não a igreja, não o pastor, não o sacerdote, não coisas triviais, mas a figura de Cristo. A palavra de hoje tem como título a pedra angular. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Quero convidar você a ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Você que pode ficar sentadinha, Ilka, pode ficar sentadinha, tá? Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos de um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso do Pai ao Pai em um Espírito. Verso 19, o versículo nós vamos meditar, 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela graça que temos da tua santa e bendita palavra. Te agradecemos porque temos a liberdade, Pai querido, de te louvar,
Te agradecemos porque temos a liberdade, Pai, de cultuar ao Senhor, de nós levarmos as nossas vozes em oração e adoração. Estamos reunidos nesta noite muito mais do que por um motivo social. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Estamos cansados de reuniões humanas, vozes humanas, e queremos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo amacie o nosso coração, nos dê entendimento e capacitação para nós absorvermos a Tua santa e bendita palavra. E peço sobre mim, Pai, a Tua capacitação. Não sou digno de levar a Tua palavra e peço a Sua capacitação para trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós temos uma casa em São Paulo que sempre nos deu muitos problemas. Apesar dela ser uma bênção nas nossas vidas, nós convivemos muitas vezes com o problema de umidade. Simplesmente nós morávamos parede com o parque e não havia fundações muito bem feitas. E o que acontecia é que vira e mexe a gente se deparava com um mofo na parede. Você podia chamar pessoas, você podia colocar azulejo, podia fazer o que você quiser. E tudo isso é problema de uma coisa: a fundação ou a pedra angular. Se o seu cristianismo ele não é alicerçado na pedra, as dificuldades da vida vêm, porque vem, não é porque você é cristão que não tem, isso é mentira. Quando alguém falar para você que cristianismo é fim de lutas e dificuldades, vem que não vai ter problema emocional, vem, sai fora, porque essa igreja está falando uma mentira para você. Nós, quanto e até mais lutas físicas, emocionais e espirituais do que qualquer outra pessoa. Templo de Deus. Falamos na semana passada especificamente em relação ao reino, à família. Eu quero falar um pouco sobre o templo de Deus. Essencialmente, a igreja é uma comunidade de pessoas, somos nós. É muito mais do que uma estrutura, somos nós. Mesmo assim, assemelha-se em vários aspectos a um edifício, e particularmente a um templo. Quando nós pensamos em templo, a gente pensa primeiramente dentro do tabernáculo de Moisés, que foi aquela primeira edificação que houve no deserto, onde Deus ele se manifestava. Depois que eles entraram já na terra prometida, as pessoas decidiram construir e constroem o primeiro templo de Jerusalém. Depois esse templo ele é destruído, ele é reconstruído na época de Zorobabel e numa terceira posição lá na época de Herodes o Grande. Um templo que por quase 1000 anos havia sido o ponto central da identidade de Israel como povo de Deus. Então, se queria se falar de Israel, tinha que se falar sobre o templo de Deus, onde Deus ele se manifestava. Haveria agora com esse novo povo, esse novo grupo de pessoas da qual nós fazemos parte, a necessidade de um novo templo. Cristo fala sobre a condição de um novo templo, de uma nova habitação, um local onde ele novamente iria se manifestar. O povo não era apenas uma nova nação, era também uma nova comunidade. Uma comunidade em que não há gregos, romanos, escravos livres, orientais, negros, brancos, ruivos, escravos ou livres. Todos eles fazem parte desta nova nação. Haveria necessidade de um novo templo, um templo geograficamente localizado. Será que seria necessário um local em que a gente tivesse referência? O que, pois, poderia ser o seu templo? Seu elemento de união? O que é que nos une? Na época de Israel era o templo. E o que é que nos une? Será que é a figura desse que vos fala? Será que a sua fé ela está alicerçada no que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Será que a sua fé é para ser alicerçada a partir desta pequena igreja aqui no Guará? Não. Deus ele está lá. É só lá que tem. Se eu não for para lá, Deus não aparece? Muitas pessoas dizem que sim. E o apóstolo Paulo começa então a fazer uma explanação desse novo templo. Porque nós temos que entender que esse novo templo ele tem um alcance mundial. Atos 17, 24.
Atos, capítulo 17, verso 24. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui no livro de Atos, o apóstolo Lucas ele já vem mostrando que não se refere a um local específico. Não é um templo, uma denominação, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a Assembleia de Deus, a igreja católica romana, ou qualquer outro local, não é o local específico, porque ele não habita num local construído por mãos humanas. À medida que o apóstolo Paulo desenvolve a sua figura de linguagem, ele está comparando a igreja, eu e você, com esse templo. Ele refere-se ao fundamento, que é a pedra angular do edifício, onde todas as coisas elas são construídas. Primeiro, o fundamento. Nada é mais importante para qualquer edifício do que um alicerce sólido e estável. E aí nós podemos lembrar daquela parábola que Jesus conta, em que 2 homens foram construir uma casa. E ao construir uma casa, um decidiu construir sobre a rocha e outro construir sobre a areia. A mesma chuva, a mesma tempestade veio sobre aquelas 2 casas. E uma delas, que era alicerçada na rocha, apesar de sofrer o impacto da chuva, da tempestade, ela permaneceu e a outra caiu por terra. Se você quiser sair do âmbito espiritual, do âmbito bíblico, quiser ir para a história dos 3 porquinhos, eu já falei isso para você também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A primeira casa, ela cai com um sopro, a segunda casa, ela cai com um sopro, e a terceira casa, que foi alicerçada na rocha, ela não cai. Paulo responde, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos. Em que rocha essa igreja ela é edificada? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas será que são pessoas? Como muitas igrejas falam, olha, esse pastor ele é ungido. Ele tem que ser respeitado, ele tem que ser idolatrado. Se você for comprar uma cueca ou uma calcinha, você tem que ir lá perguntar para ele, porque se ele não abençoar, você está perdido. Tem muitas igrejas que funcionam dessa maneira. Uma vez eu fui dar um curso em Uberlândia e o pastor da igreja da cidade falou assim para mim, olha, naquela igreja lá, os membros não podem fazer absolutamente nada sem antes consultar o pastor. Mas ele vem falando que a igreja ele é alicerçada sobre apóstolos, o fundamento dos apóstolos e profetas. Será que está falando do apóstolo Paulo? Será que está falando de Pedro, João, de Tiago? Será que está falando de Elias, de Eliseu? Negativo. Aqui não se está falando de ofício, não está falando sobre um título, mas está falando sobre aquilo que eles abençoadamente e inspiradamente falavam. Porque toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus. O inspirada é as pessoas, elas... Porque Deus sopra a palavra para aqueles homens, apóstolos e profetas, e assim eles escrevem. A igreja era alicerçada sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós já trabalhamos bastante e chegamos na seguinte conclusão, que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Não é uma pessoa, não é o seu ofício, mas são pessoas inspiradas. A palavra apóstolos não é um termo genérico para missionários, implantadores de igreja, bispos ou outras pessoas que se dizem apóstolos. Porque é uma outra mentira da igreja de hoje. Não existem mais apóstolos. Apóstolos são homens que andaram com Cristo. Primeiramente, os 12 apóstolos. Judas, ele morre, ele se mata. Se é levado Matias. E uma pessoa fora do tempo é o apóstolo Paulo. Não existe mais apóstolos. Não é porque a pessoa ela tem uma função que ela é considerada um apóstolo. Ela não é. Não há mais nada a se trazer. Não há mais nenhum entendimento a se trazer. Faz parte, tá? Acreditavam que a igreja aceitaria com fé e conservaria o que ensinavam. Tem que levantar, tem que acalmar ela. Se acreditava que a igreja aceitaria com fé o fundamento dos apóstolos, que eles conservariam o que havia sido ensinado,
e se esperava que a igreja obedecesse ao que ordenasse. Então nós temos essa condição tripla, em que tem a condição da fé, nós temos a condição da conservação do ensino, e nós temos a condição da obediência àquilo que foi ensinado. Pode deixar aberta a porta, senão ela não ouve lá embaixo. Tá? A palavra profetas indica mestres inspirados aos quais vinha a palavra de Deus e que eles transmitiam fielmente a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. 2 Timóteo 2, 2. Apóstolo Paulo escrevendo para o seu discípulo, pastor da igreja de Éfeso, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A palavra de Deus, ela tem esta finalidade: você ouve a palavra e você compartilha a palavra. Não é algo para você ficar com ela somente no seu coração. Muitas pessoas usam a palavra de Deus como se fosse um grande quadro de um curso que completou. Não, não tem nada a ver com isso. Em termos práticos, isso quer dizer que a igreja está edificada sobre as Escrituras, que são os documentos fundamentais da igreja. E assim como não se pode mexer com o alicerce depois de ter sido colocado e a estrutura superior estiver edificada sobre ele, assim também o fundamento da igreja é inviolável. Ele não deve ser alterado com qualquer acréscimo, decréscimo, modificações oferecidas por aqueles que em qualquer época aleguem ser apóstolos e profetas, e as pessoas elas estão inventando novas formas de adorar a Deus, formas de entender Deus, e isso é uma grande mentira. O que a palavra de Deus diz é que ela não pode ser alterada, ela não pode ser movida, não pode ser acrescentado nada e não pode ser retirado nada. Se você não ficar afiado na palavra, o que vai acontecer? As pessoas vão trazer novos ensinamentos, vão colocar, olha, que você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, você não pode fazer isso, você tem que se vestir dessa maneira, você tem que agir assim, você não pode cumprimentar as pessoas com boa tarde, boa noite, você tem que falar shalom, e aí você começa a inventar uma série de coisas que são formas e normas apenas para te aprisionar. Apóstolos e profetas novos, eles inventam moda. Eles inventam novas regras. Cuidado com essas novas regras. A igreja fica em pé ou cai conforme a sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou pelos antigos apóstolos e antigos profetas. A sua vida, ela tem que ser alicerçada no que as Escrituras comandam, no que as Escrituras ordenam para mim e para você. A igreja, que é você, ela fica em pé ou cai, dependendo de onde está o seu alicerce. A pedra angular é de importância crucial para um edifício. Ela mesmo faz parte do fundamento, que lhe é essencial, ajuda a manter o edifício firme e também coloca ele alinhado e o mantém assim. O templo em Jerusalém, ele tinha pedras angulares enormes. As pedras que eram a base do templo de Jerusalém, elas tinham, segundo estudos, mais de 12 metros. Era uma distância considerável, mais ou menos 4 vezes essa altura aqui, um pouco menos, mas imagina o tamanho dessa pedra, que era onde o templo ele se assentava. Em antigos escritos se afirma que ele tinha cerca de 12 metros de comprimento. A pedra angular do novo templo é ele mesmo, Jesus Cristo. Neste e em outros lugares ele também é a pedra fundamental. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Então essa figura de Cristo, ela é a base, inclusive, do Antigo Testamento, mesmo que os judeus não o aceitassem. Aqui, porém, Paulo tem em mente especialmente a função de Jesus Cristo, de conservar junto como uma unidade o templo em crescimento. A igreja, ela está crescendo. No sentido amplo,
a igreja está crescendo. Não necessariamente a nossa igreja ou a igreja XYZ, mas o corpo de Cristo ele está se alinhando porque a volta de Cristo ela está próxima. Ele, pois, é a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce. Só há crescimento de igreja a partir dessa pedra angular que é Cristo. A unidade e o crescimento da igreja vêm em conjunto, e Jesus Cristo é o segredo de ambos, visto que o conceito de em Cristo é de uma união orgânica, as pessoas elas vão se unindo naturalmente. O conceito orgânico é algo que a gente vê bastante nas propagandas, na mídia, em que você vai ganhando novos seguidores de uma forma orgânica a partir do momento que a pessoa comenta com a outra. É aquilo que eu falo para você, compartilha. Fala para alguém, olha, tem um culto abençoado para você ouvir. Ouve essa palavra, recebe esse devocional. E as pessoas naturalmente elas vão se afeiçoando e organicamente, que é como a igreja tem que crescer, ela vai se estabelecendo. Dentro do meio do marketing você pode investir dinheiro. No meio da igreja não se pensa em dinheiro. Não é você colocar um grande outdoor, não é você fazer propaganda para as pessoas virem para a igreja. Não é o procedimento. O nosso procedimento é um procedimento orgânico. E ele usa esse conceito orgânico para falar, por exemplo, sobre os ramos da videira. É uma forma de mostrar que nós somos enxertados nesta videira. Ele vem falando também sobre a condição de um corpo físico. Um corpo físico em que nós fazemos parte desse corpo físico. Uns são mão, outros são pé, outros são cabeça. Cabeça não. Tá amarrado, hein? Cabeça não seja cabeça não. Pode até ser um pescocinho de frango, né? Entendeu? Mas a gente tem que entender que nós temos um só cabeça. Então, essa condição dessa comparação com o templo, com videira, com membros do corpo. Aqui o conceito ele é transferido para a obra da construção. Assim como o edifício depende para a sua coesão e para o seu desenvolvimento de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo, que é a pedra angular, ela é indispensável ao crescimento da igreja. Você está olhando para o seu lar e ele está com problema? Está faltando palavra de Deus. Isso é regra. Quando você falar e identificar que a tua igreja ela está com problema, pense em quanto tempo você tem dedicado às Escrituras. Se você não dedica tempo às Escrituras, não adianta ter reunião, não adianta ter aconselhamento, não adianta ter disciplina, não adianta ter nada. Ou você tem a Escritura como base, porque eu como pastor eu não tenho nada a acrescentar para você, à parte da palavra. Você como sacerdote, você precisa se dedicar. E aproveito para lembrar os homens que o nosso segundo encontro sobre masculinidade bíblica vai ser dia 21 de abril, sexta-feira. Nós vamos dormir lá na chácara, vamos levar uns colchões, dormir lá, tá? Depois a gente vai trabalhar, ver o que é que precisa mais. E nós vamos ter nossas ministrações de noite, ministrações de manhã, almoçamos e voltamos para as nossas atividades. Dá tempo, inclusive, de ter o ensaio do louvor. Tá? Amém. Dia 21. Então nós vemos que Cristo ele é a pedra angular e ele é indispensável para a união e o crescimento da igreja. A não ser que esteja constante e seguramente relacionada com Cristo, a união da igreja vai se desintegrar e seu crescimento ele vai diminuir, cessar, ou vai ser de uma forma desordenada, e eu volto novamente para a condição dos lares que estão com problema. Se não for construído através do alicerce, não funciona. Quando eu me coloco para unir casais, e eu falo, olha, vamos fazer primeiramente um discipulado, depois um discipulado de noivos, não é frescura da minha parte. É uma forma de ensinar que as pessoas elas construam o seu relacionamento alicerçado em Cristo. Se a pessoa não construir o seu relacionamento em Cristo, a coisa ela desanda. Como nós temos um Deus bom e misericordioso, toda situação ela é reversível. Paulo passa das estruturas do templo para as pedras individuais. Quem são as pedras individuais? Eu e você. Nos dois casos, a união com Cristo é indispensável.
O apóstolo Pedro também desenvolve um quadro da igreja como um edifício, descrevendo os membros individuais da igreja como pedras que vivem, que vão se achegando a ele e assim se tornam uma casa espiritual. Está lá em 1 Pedro 2, de 4 a 5, não precisa abrir. Aqui no quadro de Paulo, as pedras adicionais que estão sendo colocadas na estrutura somos eu e você, sendo que isso se refere às pessoas que são gentias e vão sendo acrescentadas. Não tem como você encaixar dentro dessa construção uma pedra que não esteja moldada e adaptada. Essa pedra ela tem que se encaixar de uma forma perfeita. A grande argamassa, o grande cimento, a grande cola é Cristo. Mas se você não se apoiar em Cristo, se você não se alicerçar em Cristo, não encostar em Cristo, você vai cair. É uma pedra que é colocada e ela cai. A figura de Cristo ela é essencial. Já vimos o templo de Jerusalém, que era um edifício exclusivamente judaico, na qual todos os gentios eles eram proibidos de entrar. Agora, porém, não lhes é somente permitido, mas nós fazemos parte desse próprio templo. Vai haver, por favor, meu querido, não há problema. Se isso fosse limitador para as pessoas entrarem nos céus, aí a gente estaria perdido. O sacrifício é o sangue do Cordeiro. Por favor, tome assento aí, faça por gentileza, tá? Nos deu o privilégio de você sentar conosco. Não era permitido que as pessoas entrassem. Agora não só é permitido, como você faz parte da construção. Quando se pensa nos templos, primeiramente do tabernáculo, depois no templo de Jerusalém, que ia ser uma coisa suntuosa, com pedras e mármores e toda sorte de coisas. E havia, já falei isso para algumas pessoas, havia logo no início, antes do templo, uma coisa que chamava-se Sucá. Era uma construção em que Davi ele fincou 4 pedaços de madeira e jogou uma loninha em cima. E ali qualquer horário tinha adoração ao Senhor. No tempo do fim de todas as coisas, o que Deus vai restaurar não vai ser o tabernáculo de Moisés, não vai ser o templo de Salomão, mas vai ser a Sucá. Pessoas como eu e você, frágeis, com dificuldades, com incertezas, mas que Ele habita dentro do coração. Essa é a grande bênção do Senhor. E visto que uma das funções da pedra angular era ligar as duas paredes, Paulo emprega novamente essa figura para mostrar que ele une judeus e gentios. Ele une judeus, eu e você, que não temos ascendência, não temos um sangue, não temos uma nomenclatura judaica no nosso nome, mas nós somos autorizados a sermos considerados como filho de Deus. Qual o propósito desse novo templo? Em princípio é o mesmo do velho, ser habitação de Deus. Mas nós temos que lembrar que nós já lemos esse texto, eu vou ler um outro texto que fala a mesma coisa, 1 Reis 8, 27. 1 Reis 8, 27. Primeira Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus, o universo, o cosmos, os céus e os céus dos céus não o podem conter. Quanto menos essa casa que eu edifiquei. Como que Deus ele não cabe num templo suntuoso em que as pedras angulares eles eram de 12 metros, devia ser mais que uma, porque ele se fala em plural, e ele cabe dentro do seu coração e do meu coração. Mesmo assim, Deus prometeu que manifestaria a sua glória, a Shekinah, essa manifestação da glória visível no santuário interior do templo, a fim de simbolizar a verdade que ele habitava entre o seu povo. O novo templo não é uma construção material, não é um santuário nacional, como se fizeram lá em São Paulo, a igreja lá que fez a réplica de Salomão. Não é um local, um terreno localizado, não está em cima do monte, mas está dentro do seu próprio coração. É um edifício espiritual.
onde a família de Deus é uma comunidade que abrange tanto judeus como gentios e tem alcance mundial. Onde quer que se achem membros da família de Deus, você vai fazer parte desse corpo. É a grande maravilha do nosso cristianismo. Deus, ele não habita num templo construído por mãos humanas, mas ele habita, põe a mão no seu coração aí, ó. Ele habita aqui. Fala, Deus habita no meu coração. Ai, que legal, que coisa linda, não? Deus, ele habita no meu coração. E aí, Deus habitando no seu coração, como é que você faz o que você faz? Como é que você fala o que você fala? Como é que você anda aonde você anda? Com esse povo, ele fez uma aliança solene. A aliança que ele fez com você, ela é inquebrável. Pessoas se divorciam. Não há divórcio com Deus. É uma aliança feita de uma forma eterna. Não há separação. Deus vive nesse povo, individualmente e na comunidade. Quando nós acabarmos o nosso culto e cada um for para o seu lar, nós vamos continuar sendo igreja de Deus. Quando nós nos reunirmos novamente, nós vamos continuar sendo igreja de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala, é isso que o autor de Hebreus fala. Não deixe de congregar, não deixe de expressar o seu amor pelas pessoas. O que, pois, substitui a glória da Shekinah no templo como símbolo da presença de Deus em meio da sua manifestação? Porque antes a fumaça enchia o templo, as pessoas não conseguiam ficar lá. O que substitui essa manifestação? Paulo responde essa pergunta. A igreja é tanto o santuário dedicado ao Senhor e a habitação de Deus no Espírito. Mais uma vez, a Santíssima Trindade chama a nossa atenção. É o meu agir, é a manifestação do fruto do Espírito. Então a Vânia veio chegando assim, chegando. Aí eu peguei e vim, dei um abraço nela e falei, eu te amo. E ela falou, olha que gostoso ouvir isso. É assim que a gente manifesta a Shekinah de Deus. É quando você lembra de trazer um alimento e colocar lá na cesta básica para a gente fazer a doação para as pessoas que têm fome. É assim que você manifesta a Shekinah de Deus. Não é necessariamente o vento, efeitos sobrenaturais, eles podem ocorrer. Mas é você lembrar do próximo. É você lembrar que tem alguém além de você no mundo. Quando Paulo escrevia essa carta, existia em Éfeso um templo magnífico de mármore para a deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, em cujo santuário interior havia uma estátua da deusa. Do outro lado havia o templo de Jerusalém, cercado por uma barreira para impedir que pessoas como eu e você entrássemos. 2 templos, um pagão e outro judaico, projetados por seus devotos como residência divina. Só que os dois tinham uma característica. O templo de Salomão, depois de um tempo, e o templo da deusa Diana, eles tinham uma coisa em comum. Deus não habitava mais ali. Quando a gente vê a condição de Ezequiel, ele fala a Deus que Deus ele se assenta sobre a figura do querubim e ele sai montado. E a figura de Ezequiel é vendo Deus saindo do Santo dos Santos. Ele não mais habitaria num templo, naquele templo. E ele sai. E apesar das pessoas reconstruírem o templo, Deus ele não está mais lá. O templo da deusa Diana tinha tanto valor para Deus como o templo de Israel. E ainda hoje, as pessoas saem daqui do Brasil, gastam 5, 6, 7, 8 mil reais para sair daqui, para ir lá em Jerusalém, para colocar os seus pedidos num templo, um templo que não tem mais a figura de Deus. É muito sério isso. Gostaria de conhecer Israel, deve ser uma coisa interessante. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e quando você entra num local e você vê um local que você já viu num filme, parece que é uma coisa, uma sensação gostosa, mas não tem nada de espiritual. No sentido de que lá tem mais Deus do que aqui, não tem. As pessoas elas continuam mistificando as coisas que sem necessidade nenhuma. 2 templos, um pagão e um judaico, em que não havia a presença de Deus. A habitação do Espírito agora é no novo templo, é no meu coração, é no seu coração, um povo redimido, espalhado por todas as partes do mundo habitado. Os membros do povo são o seu lar na terra. Como que Deus se manifesta? Através de você. Como é que Deus ele brilha neste mundo? Através de você. O que você fala,
o que você pensa, aquilo que você come, como você come, o tempo que você se dedica ao Senhor e se dedica às pessoas. Hoje eu estava num dilema bem grande. Quando eu liguei para aquele homem, e é algo que eu sempre peço, as pessoas que andam um pouco mais comigo, mais tempo, sabem que eu sempre tenho pedido ao Senhor que Deus ele me dê uma unção sobrenatural de cura. Mas que para que isso ocorra, Deus ele vai ter que moer bastante para que eu não me ensoberbeça no meu coração. E depois que eu liguei para aquele rapaz, e ele falou da condição da filha dele de 26 anos, eu fiquei lá no banheiro falando assim, Deus, só me dá um sinal, que eu vou lá orar para essa menina. Vou lá orar, entendeu? Essas situações, e ele não deu, claro, né? Se ele tivesse dado, eu não estaria aqui, tá? Nós temos que entender que essas manifestações de Deus, elas são possíveis através de pessoas naturais como eu e você. É por isso que você precisa se colocar. Então, o André estava com dor de cabeça, beleza, deu um remedinho, deu óleo e tal, mas alguém orou por ele? Eu fiquei esperando alguém fazer isso. Quantas pessoas estavam aqui, ouviram o André com a dificuldade dele e não se colocaram à disposição? Como é que Deus vai curar se eu e você não utilizamos da condição da oração? Então, essa manifestação de Deus na terra sou eu e você. Deus ele pode alimentar as pessoas da favela, ele pode, mas ele usa eu e você. E nós temos sido prósperos. Nós somos o lar do Senhor aqui na terra. O edifício ainda não está completo. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Somente depois da criação do novo céu e da nova terra é que a voz do trono declarará com êxtase definitiva: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Até lá, o que foi, Manu? Tudo bem? Quer descer? Deixa ela descer. Solta ela, pode soltar ela. Fica quietinha, tá, Manu? Quietinha, tá bom? Nós temos que entender que o tempo ele está se cumprindo, mas ele não se cumpriu ainda. Para que esse tempo se cumpra, você precisa fazer a sua parte. Ele delega a você a missão especial de colocar mais pedras nessa coroa, ou colocar mais pedras nesse templo. Quando isso ocorrer, nós vamos poder olhar para os céus e falar: Maranata, vem Senhor Jesus. E logo depois, Apocalipse 21, de 1 a 5. Abre aí para a gente finalizar. Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 5. Esse tem que ser o teu foco. Tem que ser aonde você guarda ou gasta as suas energias. Apocalipse 21, versos de 1 a 5 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por que você retarda a vinda de Deus? Com o seu pouco falar, pelo seu pouco expressar. Jesus Cristo, ele é a pedra angular, e ele ordena, comissiona que você fale do amor de Deus. Pastor, eu não sei falar. Ore a Deus e peça a condição. Compartilhe. Em vez de você compartilhar aquelas porcarias lá do Facebook, do Instagram, compartilhe coisas abençoadas. Ligue para as pessoas, dê uma palavra de ânimo. É assim que nós iremos manifestar a figura de Deus, o Shekinah de Deus aqui na terra. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Queremos, Pai querido, te agradecer pelo tempo que nós meditamos em Efésios capítulo 2, Senhor. Queremos agradecer a ti, porque o Senhor, Pai querido, nos traz a capacitação, o ensino, a sabedoria, que nós possamos, Pai querido, manifestar o Shekinah do Senhor aqui na terra, através da manifestação do fruto do Espírito e dos dons do Espírito.
consagramos a nossa vida ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.